Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que ótimas. É tempo de suspensão, né, galera? Primeiro foram as chuvas, agora o corona, enfim. Eu espero que essa situação toda, que é lamentável, catastrófica, né, passe rapidamente, a gente consiga recuperar uma situação de normalidade aí, que a gente possa exercer convívio social da melhor forma possível, né? Enfim, essa situação toda é muito triste. Mas estamos aqui para tratar um pouquinho sobre recursos, né? Falarmos um pouco a respeito do conteúdo que tratávamos nas últimas aulas e estávamos abordando o recurso de apelação, né? Salvo engano, as últimas observações que eu fiz foram no tocante à regularidade formal do recurso de apelação, só lembrando, né, falamos que o recurso de apelação é um recurso interposto no prazo de 15 dias, em igual tempo devem ser manifestadas as contrarrazões, que são a resposta ao recurso de apelação. O recurso de apelação deve ser encaminhado ao juízo de primeiro grau, a fim de que o juízo de primeiro grau ele intime a parte contrária para poder contrarrazoar o recurso apresentado. Não se admite a utilização de petição oral para recurso de apelação, só petição escrita, e deve ser feita uma peça única dirigida ao juízo de primeiro grau, com as razões recursais encaminhadas ao juízo adquém, ao juízo de segundo grau. Né? O juízo de admissibilidade, via de regra, é feito pelo relator, apesar do encaminhamento da peça ser feita ao juiz de primeiro grau. É necessário que haja pedido de nova decisão, um pedido de reforma baseado em erro de julgamento. Se você acha que o juiz você recorrente acredita que o juiz avaliou mal a situação e, portanto, deve ser proferida uma nova decisão no sentido de modificar a anterior, o pedido vai ser de reforma por erro de julgamento, né, o fundamento, ou pedido de invalidação, anulação ou cassação do julgado, que se centra num erro de procedimento, um vício, né, no tocante ao respeito das regras processuais. Lembrando que na apelação a gente pode ter também impugnação das decisões interlocutórias, que não puderam ser objeto de agravo de instrumento por faltar previsão legal lá do artigo 1015, né? Se a decisão ela não tá, a matéria da decisão não está taxativamente prevista no artigo 1015, nem se enquadrar como situação urgente, a semelhança da hipótese prevista lá no tema repetitivo 988 do STJ, que a gente vai ver, ela não pode ser objeto de interposição de recurso imediato. A gente não vai fazer nada, vai esperar até a sentença, se ainda prevalecer prejuízo, a gente interpõe o recurso de apelação e, como preliminar de apelação, impugna a interlocutória. E que parte é essa da preliminar? O recurso de apelação ele tem a peça de encaminhamento, depois as razões recursais. Nas razões recursais, eu vou ter primeiramente os requisitos de admissibilidade, que a gente já vai tratar, né? Preparo, tempestividade, regularidade formal, cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Depois eu vou ter uma síntese do processo, que na verdade resume o resultado da sentença, basicamente, o resultado que foi prolatado, resumido na sentença, né? E depois a gente vai ter a matéria mesmo, objeto recurso. O que eu vou pedir para poder ou invalidar ou reformar, o que eu vou sustentar como razões para invalidar ou para reformar a decisão. E antes de alegar propriamente essas razões, é possível que eu trate de matérias processuais que venham a invalidar. E dentre as matérias processuais, né, eu posso tratar da impugnação das decisões interlocutórias. Então, a matéria preliminar é aquela que antecede o mérito, que antecede as razões para a reforma da decisão. Então, o tópico preliminar é aquele que vem depois da síntese dos fatos, da síntese do processo e anterior ao mérito, né? E por isso preliminar, anterior ao mérito. Beleza? A impugnação vai ser feita, das interlocutórias vai ser feita aí, então. O artigo 1010 é que vai tratar dos requisitos de regularidade formal da apelação, dizendo que a apelação vai ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau e que deve conter nome e qualificação das partes, o nome do apelante,
e o nome do apelado. A qualificação, geralmente, apesar de estar aqui na lei, a gente não coloca, por quê? A qualificação completa já veio na petição inicial e na contestação também, não é necessário repetir aqui, uma vez que os autos do procedimento, ainda que físicos, vão ser remetidos totalmente para o tribunal, já que a atividade processual já se encerrou ali no primeiro grau. Eu vou ter necessidade de exposição de fatos e fundamentos, fatos dizendo o que ocorreu no procedimento até a prolação da sentença recorrida e fundamentos jurídicos, que são as razões do pedido de reforma ou de invalidação, né, de decretação de nulidade. Eu vou indicar quais são os fundamentos que vão ser apreciados, as razões que vão ser apreciadas pelo tribunal a fim de reformar ou de anular aquela sentença prolatada. É necessário ainda que a apelação tenha pedido esse pedido de reforma ou de invalidação. O apelado vai apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Dentro desse prazo de contrarrazões, segundo o parágrafo 2º do 1010, é possível que o apelado interponha a apelação adesiva. A gente vai ver que o recurso adesivo, pessoal, é uma espécie de recurso, na verdade, uma espécie de recurso não, mas uma modalidade de interposição recursal que é admissível no caso de apelação, recurso especial e recurso extraordinário, nas hipóteses em que ocorre sucumbência recíproca e omissão de uma das partes que deixa de recorrer dentro do prazo disponibilizado a ela para a interposição de recurso. E aí, quando ela for intimada para contrarrazões, ela adere, ou seja, interpõe o recurso adesivo ao recurso já manifestado pelo outro. Ela apresenta as contrarrazões e faz um recurso cujas razões se aderem ao recurso da parte contrária, ficam subordinadas ao conhecimento do recurso da parte contrária. Isto é, só vai haver conhecimento, admissão do recurso da parte que deixou de interpor no primeiro momento do recorrente adesivo, se o recurso principal daquele que interpôs o recurso no primeiro momento for admitido, for conhecido. A gente vai tratar desse recurso adesivo mais para frente. Só é possível recorrer-se adesivamente quando houver sucumbência recíproca, ou seja, ambos, autor e réu, perderam e ganharam ao mesmo tempo, ok? Bom, feita a apresentação de contrarrazões, o juízo de primeiro grau não faz a admissibilidade, ele vai remeter direto para o tribunal, a fim de que lá seja distribuído para um relator. O relator, o que ele faz segundo o artigo 1011? Primeiro, ele vai decidir se conhece ou se não conhece do recurso, fazendo, portanto, o juízo de admissibilidade. E se o juízo de admissibilidade for positivo, ele vai verificar se é o caso de julgamento monocrático. O julgamento monocrático, pessoal, ele está previsto nos artigos 932, no artigo 932, inciso 3, 4 e 5. O 3 diz assim: incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso significa que o autor julga sozinho se ele verifica que o recurso, por exemplo, não preencheu um dos requisitos de admissibilidade. Ele fez juízo negativo de admissibilidade. Por quê? Porque o recurso foi intempestivo, porque o recurso não era cabível, adequado para aquela situação, porque a parte que o interpôs era parte ilegítima, ou porque havia um fato impeditivo ao direito de recorrer, como uma desistência ou uma renúncia, né? Ou porque a parte deixou de, quando intimada a efetuar, deixou de complementar ou de efetuar preparo, enfim, faltou algum requisito de admissibilidade, ele nega conhecimento e inadmite recurso, portanto, julga sozinho. Ele pode julgar sozinho também quando o recurso é prejudicado, ou seja, quando o objeto do recurso já foi resolvido pelo juiz de primeiro grau, por exemplo, o juiz se retratou, voltou atrás e não tem mais o que ser impugnado, ou quando o recurso deixou de impugnar especificadamente as razões da decisão recorrida. Aí também não faz sentido, porque a impugnação geral não é válida, né? Compete ao relator também julgar sozinho, proferir julgamento de mérito, examinar os pedidos do recurso sozinho, quando ele fizer juízo positivo de admissibilidade e verificar uma das hipóteses ou do inciso 4º ou do inciso 5º do 932. O inciso 4º vai dizer assim:
Compete ao relator negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Então, vejam, se o recurso está contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, é mínima a chance de que o recurso seja acolhido, dos pedidos formulados no recurso serem acolhidos. Porque se é súmula com efeito vinculativo, hoje previsto no artigo 927, para súmulas do Supremo em matéria constitucional, súmulas do STJ em matéria federal e súmulas do próprio tribunal no tocante a direito local, se essas súmulas são vinculantes, a chance de haver modificação da decisão recorrida, se o recurso é contrário a essas súmulas, é muito pequena. Então, para que o relator vai encaminhar para o colegiado se ele vai manter a decisão recorrida, já que o recurso é contrário à súmula? Então, ele nega provimento ao recurso, ok? Outra hipótese de decisão monocrática do relator. Ele vai negar provimento a recurso quando o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. A gente já chegou a falar um pouquinho de julgamento de recursos repetitivos e de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Bom, esses dois modelos de julgamento, recurso repetitivo e IRDR, o incidente, são modelos procedimentais que permitem a instituição de um procedimento que vai partir da ideia de padronização decisória, ou seja, eu possuo vários casos de teor mais ou menos idêntico que precisam ter decisões idênticas para não correrem o risco de tratamento disparitário, conflitante, não isonômico. Então, eu elejo casos paradigmas, me aproprio desses casos, vou julgar esses casos com casos pilotos e desse julgamento do caso piloto vai surgir uma tese jurídica padronizada. Essa tese jurídica padronizada, que a gente chama de padrão decisório vinculante, para alguns precedente, né? E aí a gente já fez as críticas todas em relação à utilização dessa nomenclatura. Esse padrão decisório vai servir para decidir todas aquelas ações que estão em trâmite no judiciário que tratam daquela matéria. Todas aquelas ações vão ser julgadas, decididas conforme o teor desse padrão decisório, né? Tanto as ações pendentes quanto as ações que futuramente forem ajuizadas e que vierem a tratar dessa matéria. Bom, como os recursos repetitivos, via de regra, eles geram, assim como o IRDR, eles geram uma tese jurídica vinculante, né, uma súmula vinculante, um padrão de decisão vinculativo, né, é muito pequena a chance de que um recurso que esteja contrário ao conteúdo desse padrão seja acolhido, né, e porte em reforma da decisão. Então, se a gente manifesta um recurso que está contrário a um teor de recurso repetitivo, esse recurso não vai ser acolhido, ele não vai ser provido. Deve, então, o relator, ao invés de remeter para o colegiado, negar provimento sozinho para o recurso, não precisa mandar para o colegiado. Por fim, a última situação que a gente vai ter de negativa de provimento monocrático é a seguinte: deve o relator negar provimento a recurso quando este for contrário a entendimento firmado em incidente de demanda repetitiva ou assunção de competência. Já falei do IRDR, a assunção de competência a gente vai ver futuramente. IAC, incidente de assunção de competência, ele serve para a mesma coisa, basicamente, que o IRDR e os recursos repetitivos. Formar uma tese jurídica vinculante, um padrão decisório vinculante ou um precedente, como alguns preferem tratar. A única diferença é que o IAC, ele não exige a repetição da matéria de teor idêntico para que haja seleção de casos, a fim de que exista, né, que se forme uma tese jurídica vinculante para julgar todo mundo igual. O IAC, ele basicamente exige que haja uma repercussão social na matéria discutida ou um interesse público subjacente na assunção de competência, né? Então, suponhamos que haja um procedimento super complexo que repercute na vida de muita gente, mas é um só,
que está em tramitação no tribunal, por meio de um recurso que está sendo discutido lá no tribunal ou de uma ação de competência originária. Para ter IAC, basta que o tribunal reconheça que a matéria repercute do ponto de vista social e que existe um interesse público subjacente ali. E aí o IAC vai servir para que o órgão especial do tribunal ou uma seção constituída exatamente para julgamento daquilo, aqui no Tribunal de Justiça a gente tem as seções cíveis competentes para julgamento dos IACs, ela vai reconhecer a necessidade de avocação de competência, de chamar para si a competência para julgamento daquele recurso ou daquela ação, a fim de que seja consolidado um posicionamento único que vai valer para julgar aquela ação e todas as outras que eventualmente no futuro vierem a surgir que tratarem daquele assunto. Então, o IAC também vai formar, né, padrão decisório vinculante, assim como o IRDR. A única diferença é que ele não vai partir de vários casos, é apenas de um, cuja matéria é relevante, e aquele padrão decisório vinculante vai vincular todo mundo, vai servir para resolver a vida de todo mundo. E aí, pessoal, a chance de que um recurso que esteja em conflito, tanto com decisão de IAC quanto com decisão de IRDR, prosperar também é muito pequena. Por isso, o relator vai julgar sozinho, negando provimento do recurso. Não é preciso que ele mande para o colegiado. Beleza? Outra hipótese de julgamento monocrático é aquela prevista no inciso 5º do 932. Ele vai dizer assim, ó: incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Percebam que a situação daqui é distinta da situação do inciso 4º. No inciso 4º, o relator nega provimento a recurso porque o recurso é contrário à súmula. Aqui, no inciso 5º, o relator dá provimento ao recurso, ou seja, acolhe a pretensão recursal, porque o recurso está de acordo com súmula de tribunal, né? A decisão recorrida que é contrária, o recurso está ok, consonante com a turma do tribunal. Percebam que aqui o recurso está modificando a decisão, porque a decisão é contrária à súmula. Aí, pessoal, como há uma modificação do resultado inicial, há necessariamente, obrigatoriamente, a necessidade de que a parte contrária, eventualmente prejudicada com a manifestação do recurso, com o acolhimento dele, seja intimada para contrarrazoar. O relator ele não pode julgar monocraticamente acolhendo o recurso, dando provimento a ele, antes de intimar a parte contrária para contrarrazoar, porque a ele estaria violando o contraditório como garantia de não surpresa e de influência. Ele tem que ouvir a parte contrária, beleza? Então, todas as hipóteses do inciso 5º, elas vão tratar de situações em que o relator ele dá provimento ao recurso depois de apresentadas as contrarrazões, porque a decisão recorrida está contrária a um precedente vinculante, a um padrão decisório vinculante, formado por meio de súmula do Supremo, do STJ, acórdão de recurso repetitivo e RDR ou IAC, que são as mesmas hipóteses lá das alíneas A, B e C do inciso 4º, com a diferença que no inciso 4º é negar e não dar provimento. Ok, pessoal? Então, essas são as condutas do relator. Percebam que o inciso 2º do 1011 diz assim: se o relator verifica que não é o caso de julgamento monocrático, o que ele vai fazer? Ele vai proferir relatório, ele deixa a decisão monocrática de lado, ele profere relatório, elabora o voto dele e remete para o colegiado, primeiro e segundo vogal, votarem ou de acordo ou com algum voto divergente. Beleza? Então, é isso. De regularidade formal da apelação, basicamente é isso, pessoal. A gente vai falar agora um pouquinho de requisitos de admissibilidade do recurso de apelação. E aí vamos combinar o seguinte: tudo que eu falar a respeito de requisito ou de pressuposto de admissibilidade aqui vai valer tanto para apelação quanto para todos os demais recursos, porque essa matéria, juízo de admissibilidade, é uma matéria referente à teoria geral dos recursos. A gente começou a analisar isso junto com a apelação só para ficar mais dinâmica
a nossa exposição. Mas tudo que valer aqui, tudo que eu falar aqui no tocante à admissibilidade, a todos os requisitos que são necessários de serem examinados, desde o cabimento até legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo de direito de recorrer, dentre outros, tudo vale tanto para apelação, quanto para o agravo, quanto para os embargos, quanto para o agravo interno, quanto para o recurso ordinário, extraordinário, por aí vai, tá? Tudo. O que tiver de diferente, quando a gente estiver examinando as outras espécies recursais, eu cuido de falar, beleza? Então vamos lá, cabimento. O que é o cabimento, pessoal? Quando que eu falo que um recurso é cabível? Como é que vocês definem o cabimento de um recurso? A análise do cabimento passa pelo exame de dois requisitos, adequação e previsão legal. Para verificar a adequação, o que eu vou ter que ver? Vou ter que examinar qual foi o tipo de decisão prolatada no caso. Se é uma decisão interlocutória, se é uma sentença, se é uma decisão monocrática, se é um acórdão ou mesmo um despacho. Para verificar qual é a previsão legal de recorribilidade para o caso, se é que existe essa previsão legal. Diante da identificação do pronunciamento decisório, eu vou perceber se ele é recorrível ou não e qual a previsão legal de recurso adequado para aquele caso. Então, recurso adequado é aquele previsto em lei para combater aquela situação de recorribilidade, para combater aquele pronunciamento decisório específico. Lembrando que, via de regra, despachos são irrecorríveis, mas embargáveis, porque pode haver uma obscuridade, uma contradição, uma omissão ou um erro material. Decisões interlocutórias são, via de regra, aquelas que estão no 1015 agraváveis ou que sejam em situação de urgência. Eventualmente, a gente pode ter uma situação de recorribilidade decidida pela jurisprudência. Aquilo que não tiver no 1015 não pode ser objeto, via de regra, de recurso imediato. Portanto, há interlocutórias que são apeláveis. Sentença, via de regra, é apelável. Dos acórdãos é possível se interpor, via de regra, além de embargo de declaração, que também possa embargar em face de sentença, é possível se interpor recurso especial, recurso extraordinário, tem hipóteses específicas de acórdão impugnáveis por recurso ordinário também, e também hipóteses específicas de acórdãos proferidos no âmbito do STJ e do STF, que podem ser objeto de embargo de divergência. Mas a regra de qualquer acórdão, quando tiver violação à Constituição, extraordinário, violação à lei, recurso especial. Temos ainda as decisões monocráticas, que podem ser objeto de agravo interno, como em regra, e há algumas decisões que não conhecem de recurso especial ou de extraordinário, que podem ser objeto de agravo em respe ou reste. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, essas são as previsões legais do CPC de recorribilidade para as decisões cíveis. Beleza? Adequação, no sentido de eu verificar qual é o tipo de decisão proferida e se ela é recorrível, e, a partir da previsão legal, verificar se o recurso utilizado está adequado. Se é monocrática, agravo interno, sentença, apelação e etc, etc, etc. Existem 3 princípios relacionados ao requisito do cabimento. Os princípios são da fungibilidade, unirrecorribilidade e taxatividade. Começando pelo mais fácil de todos, de trás para frente, taxatividade. Taxatividade basicamente significa que eu não posso sair inventando hipótese de recurso. As espécies recursais estão taxativamente previstas em lei, lá no artigo 994, e elas são 9. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial extraordinário e embargo de divergência. As 4 primeiras hipóteses, apelação, agravo de instrumento, interno e embargo de declaração, são as mais utilizadas, estão dentro do âmbito da jurisdição ordinária. E os recursos excepcionais, especial, extraordinário, divergência, agravo em respe ou reste, e o ordinário, que apesar de não excepcional, é um recurso de cabimento muito restrito, são pouquíssimo utilizadas.
né? É muito difícil que, mesmo que haja interposição, manifestação de especial extraordinário, que esses recursos sejam confortavelmente, na maioria das hipóteses, admitidos e, por isso, irem parar no STJ ou no STF. A gente tem várias hipóteses em que os recursos realmente não são conhecidos, por isso eles não chegam até o STJ ou ao STF em razão de um dificultador no tocante à admissibilidade desse recurso, porque são muitos requisitos de admissibilidade, conforme a gente vai ver. Então, taxatividade é isso, o advogado não pode inventar espécie recursal. Lembrando do conceito de recurso, recurso é meio endoprocessual, taxativo, voluntário e destinado a evitar a preclusão das questões decididas. A taxatividade é um elemento, componente do conceito estrutural de recurso, ok? Unirrecorribilidade. A unirrecorribilidade, pessoal, basicamente, ela também é sinônimo de unicidade ou singularidade. Ela diz o seguinte: para cada espécie de decisão, eu vou ter um recurso adequado, uma previsão legal de recorribilidade para aquele tipo de decisão. Para cada decisão, vou ter um único recurso adequado. Para combater sentenças, cabe apelação. Para combater decisões interlocutórias previstas no 1015, cabe agravo de instrumento. Para combater decisões que contêm obscuridade, contradição, omissão, erro material, eu vou ter embargos de declaração. Então, para cada hipótese de recorribilidade prevista em lei, eu vou ter uma espécie recursal. Percebam que cada recurso tem uma finalidade, né? A finalidade voltada à fundamentação, ao exame de fundamentação da apelação é ampla, porque ela é um recurso de fundamentação ampla. Os recursos eles são divididos, classificados entre recursos de fundamentação ampla e recursos de fundamentação vinculada. Os recursos de fundamentação vinculada são aqueles que têm a fundamentação restrita, definida pelo legislador. Eu só posso alegar naquela hipótese recursal determinados vícios permitidos pelo legislador, determinados fundamentos já previamente indicados pelo legislador. Exemplo de recurso de fundamentação vinculada: embargo de declaração, recurso especial e recurso extraordinário. Nos embargos, eu só posso alegar obscuridade, contradição, erro material ou omissão. No recurso especial, só posso alegar violação à lei federal e no recurso extraordinário, violação à Constituição Federal. Então, percebam, pessoal, que a fundamentação desse recurso já é previamente definida pelo legislador. Já nos recursos de fundamentação ampla, não existe essa definição. Eu posso alegar tudo que eu quiser. Exemplo, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, eu posso alegar tudo que eu quiser, já que o cabimento não está vinculado à fundamentação, não precisa alegar só aquilo, né? Esses recursos de fundamentação vinculada, eles acaba sendo mais fácil da gente em tese fundamentar, a não ser que a gente não consiga identificar no caso concreto o que é obscuridade, o que é contradição, o que é omissão, o que é violação à lei, porque o legislador já me indica os motivos do recurso. Okay? O que isso tem a ver com a recorribilidade, a unirrecorribilidade aqui? Quando eu tenho recurso de fundamentação vinculada, embargo de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário, significa que, por exemplo, nos embargos de declaração, eu posso combater qualquer espécie de decisão judicial. Então, na prática, eu posso ter uma apelação que está sendo objeto de embargo de declaração pela parte autora, uma sentença, perdão, que está sendo objeto de embargo de declaração pela parte autora, e pela parte ré, como a parte ré perdeu, ela optou pela apelação direto. Isso aí, eu estou diante de uma violação ou de uma situação excepcional ao princípio da unirrecorribilidade? Não, porque cada recurso tem um objetivo diferente. Os embargos de declaração manejados pela parte autora têm o objetivo de afastar a obscuridade, contradição, omissão, erro material. Já a apelação tem um objetivo, manifestada pelo réu, tem um objetivo de modificar a decisão recorrida, ok? Então, os objetivos são diferentes. Para
cada situação eu tenho um único recurso cabível. Os embargos só servem para afastar aqueles vícios. Já para reformar, eu preciso da apelação para combater sentença. A mesma coisa, se eu tiver com um recurso especial extraordinário, se eu tiver um acórdão com duas violações, uma violação à lei e uma violação à Constituição Federal, eu tenho que manifestar os dois recursos, especial e extraordinário, porque os dois têm objetivos diferentes. Um, reformar com base na violação à lei, outro, reformar ou invalidar com base na violação à Constituição. São situações de recorribilidade distintas. Isso quer dizer que se eu tenho um acordo com esses dois vícios e deixo de fazer um recurso, esse recurso que eu deixei de fazer, a matéria com relação a ele precluiu. Eu não posso fazer mais. Então, por exemplo, não posso fazer só o extraordinário e deixar o especial de lado para depois querer questionar a violação da legislação federal. Se eu deixei de fazer esse questionamento, precluiu essa oportunidade de recurso. Por isso que eu tenho que interpor ao mesmo tempo, e essa interposição simultânea, ela não viola o princípio da unirrecorribilidade, porque cada recurso vai ter um objetivo diferente. Beleza, pessoal? Atentem-se a material desatualizado que vai falar de interposição simultânea entre embargos de declaração e apelação, fazendo referência à súmula 418 do STJ. Essa súmula já foi revogada, inclusive por expresso dispositivo da lei, lá a previsão legal do 1024, os parágrafos do 1024 ou 1025, deixa eu conferir aqui, só antes de passar para vocês. 1024 mesmo, os parágrafos 4º e 5º do 1024, essa súmula foi revogada. Ela dizia assim, olha, se eu tiver um caso de apelação, uma das partes embargar e a outra apelar, obviamente os embargos de declaração vão ser julgados primeiro. Só que no julgamento desse embargo, pode ser que ele seja acolhido e o resultado dele modifique o resultado da sentença. O que vai acontecer com aquela apelação que foi manifestada primeiro? Ela perde o objeto? Essa súmula 418, ela dizia assim, se os embargos de declaração forem manejados primeiro do que a apelação forem julgados, necessariamente essa apelação, depois do julgamento dos embargos, pouco importando o resultado deles, ela tem que ser ratificada. Então, a parte tem que dizer, ratifica as razões de recurso de apelação para que ele possa ser conhecido e julgado pelo tribunal. Contudo, essa exigência não existe mais. Beleza? Essa exigência não existe mais porque a súmula foi revogada. Ela era um fator de jurisprudência defensiva que criava um requisito de admissibilidade para o recurso de apelação e para outros recursos interpostos antes do julgamento de embargo de declaração, requisitos de admissibilidade que não estão previstos em lei. E aí veio o dispositivo do parágrafo 2º e 5º do artigo 1024, que vão dizer assim, ó. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique em modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias contados da decisão dos embargos de declaração. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Estes dispositivos vão dizer basicamente o seguinte: se os embargos de declaração forem julgados e importarem em modificação do conteúdo da decisão que já foi objeto de apelação, o apelante ele vai ter a possibilidade de complementar as razões do recurso dele ou ratificar as razões. Ele vai poder fazer alterações do recurso de apelação já manejado no prazo de 5 dias contados da decisão dos embargos. Beleza? Agora, se o julgamento dos embargos não trouxer qualquer diferença em relação ao conteúdo originário da sentença, não implicarem em modificação da sentença, embargos foram rejeitados ou não importaram em modificação, o recurso de apelação já manifestado vai subir para o tribunal e vai ser conhecido, se for o caso provido, independentemente de ratificação ou qualquer manifestação da parte contrária.
Percebam que existe um direito de complementação, direito, não dever, no caso de haver modificação do resultado, tá? Só no caso de modificação, um direito e não um dever. No caso, aí que para gerar o julgamento futuro do recurso de apelação, um direito de complementação e não um dever, ok? E por fim, pessoal, para encerrar essa parte de cabimento, a gente tem ainda o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade já não é um princípio tão importante hoje em dia, né, no tocante ao cabimento, mas ele existe ainda. A fungibilidade, pessoal, é a possibilidade de substituição ou de que o juízo considere adequado um recurso que foi manifestado inadequadamente pela parte recorrente. Ou seja, a parte recorrente se valeu do mecanismo processual inadequado para combater aquela decisão. Por exemplo, era o caso de agravo de instrumento, mas a parte se valeu do recurso de apelação. Era o caso de apelação, mas a parte se valeu de recurso de agravo de instrumento. Era o caso de recurso especial, mas ela fez recurso extraordinário. É o curso de recurso extraordinário, mas é o caso de recurso extraordinário, mas ela fez especial. A fungibilidade permite que o juiz passe por cima desse erro de forma e receba o recurso inadequado como se adequado fosse, como se ele tivesse sido manifestado adequadamente, se tivesse sido o recurso correto. Quando que o STJ aplica essa situação da fungibilidade? Quando houver dúvida objetiva e inexistir erro grosseiro, já que o requisito da observância do prazo ele não é objeto de observação mais, porque todos os recursos, com exceção dos embargos, devem ser interpostos no prazo de 15 dias, né? Então, a situação de observância do prazo ela já não é mais importante. O que é a dúvida objetiva? É um texto que não deixa muito claro se aquela situação justifica um determinado recurso. O texto não deixa muito claro se aquele caso é uma decisão interlocutória passível de agravo ou se aquele caso é uma sentença passível de apelação, né? Um texto questionável. E, além disso, sendo texto questionável, a interpretação dele não é objetiva, não é muito clara e, portanto, eu não posso considerar que o fato da parte ter errado na interposição do recurso que se reputa inadequado, né, é um erro grosseiro. Então, não existe erro grosseiro quando o texto legal é questionável, né? A situação de recorribilidade é questionável. Um exemplo que a gente pode dar aí, pessoal, para aplicação da fungibilidade, tem um exemplo previsto na lei, nos artigos 1032 e no 33, mas que tratam de uma situação mais de conversibilidade do que propriamente de fungibilidade, mas um exemplo de fungibilidade é aquele que pode ser cogitado a partir da decisão que julga liquidação de sentença. Decisão que julga liquidação de sentença, durante muito tempo se questionou a natureza jurídica dessa decisão. A liquidação de sentença é uma fase processual que serve para definir o valor da obrigação, quando a sentença que foi proferida não define valores, ela só define o tipo da obrigação. Por exemplo, condeno o Igor ao pagamento de indenização por dano moral, por dano material, sem quantificar qual é o valor dessa condenação. A gente sabe que ele foi condenado à obrigação de pagar, mas eu não sei de quanto vai ser esse pagamento, só que ele tem que indenizar. A fase de liquidação é para verificar esse valor da indenização, é para implementar esse quantum de beato, que é o outro elemento que compõe a obrigação de pagar. Eu só tenho o tipo de obrigação, que é de pagar, falta o quanto. A liquidação serve para implementar esse quanto que faltava e tornar aquela sentença um título executivo. Eu não tenho liquidez ainda, né? Logo eu preciso da liquidação para poder dizer quanto vale aquela obrigação de pagar, né? Percebam que a liquidação é uma fase posterior à sentença, porque ela serve para trazer um elemento faltante da sentença, para poder completar aquilo que falta nela, que é a liquidez. Então, ela se dá depois da sentença. E aí o questionamento surge:
no seguinte sentido: se a decisão de liquidação ela vem depois da sentença, qual é a natureza jurídica da decisão que julga a liquidação, que diz quanto essa obrigação vale, que diz quanto que o Igor deve? Ela é uma outra sentença ou ela é uma decisão interlocutória, tendo em vista que o procedimento vai seguir um caminho para a fase de cumprimento de sentença depois que a decisão de liquidação for proferida? Ela vai ser o quê? Alguns autores vão dizer que a decisão que julga a liquidação é uma sentença. Ela é uma sentença porque ela encerra a fase de conhecimento, coloca um fim na fase de conhecimento, porque existe atividade de acertamento de direitos ainda em relação àquele elemento da obrigação, que é o valor. Então, há um litígio ali ainda em relação ao valor da obrigação e há necessidade de acertamento do direito. Se há necessidade de acertamento de direito, ainda tem processo de conhecimento e esse processo de conhecimento deve ser encerrado por sentença. Essa sentença de liquidação vai integrar o conteúdo da sentença anterior, né, com aquilo que faltava, que é o elemento da liquidez. Portanto, seria uma sentença, porque sentença é aquilo que encerra a fase de conhecimento, e ela estaria sendo encerrada pela decisão de liquidação, né? Além disso, existe todo um questionamento histórico, que antigamente a liquidação de sentença era a ação, né, e o que encerra a ação é sentença, etc, etc. Essa, contudo, é uma posição clássica, tradicional, que não encontra muita guarida na jurisprudência hoje em dia, né? Já que o parágrafo único do artigo 1015 diz que as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação devem ser objeto de agravo de instrumento. Então, convencionou-se, né, pelo disposto no parágrafo único do 1015, que decisões proferidas na fase de liquidação desafiam o agravo de instrumento e, portanto, o que dá a entender que seriam decisões interlocutórias, né? E aí, independentemente do conteúdo da decisão de liquidação, né, ela seria impugnável por agravo de instrumento, já que ao definir o quantum da obrigação, quanto ela vale, se é 40, se é 30, se é 100, ela vai motivar futuro cumprimento de sentença, portanto, ela não encerra o procedimento. Ela é só uma parte do caminho necessário para o cumprimento de sentença ali. Beleza, pessoal? Existem alguns autores, contudo, como Daniel Assunção, que vão dizer assim, ó: a decisão que julga a liquidação de sentença, quando ela fixa, de fato, um quantum, né, devido pela parte condenada na fase de conhecimento, quando ela diz, olha, o Igor deve 40, 20, 50, o que for, ela é decisão interlocutória, pode ser considerada decisão interlocutória porque ela vai futuramente dar início a um cumprimento de sentença, permitir a formação do título complementando aquilo que faltava e, portanto, ela não encerra o procedimento, só dá início a futuro cumprimento de sentença. Contudo, ele vai dizer assim, existem hipóteses em que, nitidamente, a liquidação ela é encerrada por sentença. Por quê? Tem situações em que a sentença de liquidação ela vai dizer, olha, depois das provas produzidas aqui na fase de liquidação, chegou-se à conclusão que o condenado não deve nada. Porque ele foi condenado ao pagamento de indenização por dano material, mas não tem prova do dano. Então, ele não deve nada. Se não existe dano, não há o que indenizar. Logo, a liquidação é igual a zero. Aí, ela encerra o procedimento. Diante disso, eu tenho a prolação de uma sentença. Mas vejam, pessoal, como, né, existe uma dúvida doutrinária, e dúvida que é motivada pela própria lei, porque ela também não deixa muito claro se é uma sentença ou se é uma decisão interlocutória, a depender do recurso utilizado pela parte, se ela maneja a apelação em sendo o caso de uma decisão interlocutória, conforme disposto no parágrafo único do 1015, né, pode o tribunal aplicar a regra da fungibilidade, receber a apelação como se agravo fosse, ok? A última hipótese aí de fungibilidade, na verdade não é hipótese, né? É um exemplo de fungibilidade, mais de conversibilidade que fungibilidade, porque aí eu vou converter e não admitir um recurso como outro, e sim converter um recurso em outro. É o disposto no artigo 1032 e no 1033. O 1032 vai dizer assim, se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão
constitucional deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Esse dispositivo diz o seguinte: se o recorrente interpõe recurso especial ao invés de extraordinário e o tribunal percebe isso, ele deve intimar o recorrente para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e transforme recurso especial em extraordinário, converta um em outro. Por que demonstrar a existência de repercussão geral? Porque a repercussão é um requisito típico específico do recurso extraordinário, que não é exigido do recurso especial. Já o 1033 diz assim: se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição Federal afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Então, se o recorrente errou e interpôs recurso extraordinário ao invés de especial, o STF percebeu isso, ele remete o recurso extraordinário para o STJ, a fim de que o STJ o receba, o aprecie enquanto recurso especial. Beleza, pessoal? Bom, a respeito do cabimento, é isso. Nós vamos continuar nos requisitos de admissibilidade na aula de sábado, para não ficar muito cansativo para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo, beijo, até mais, até sábado.